A SpaceX vai levar 32 laboratórios farmacêuticos ao espaço para testar medicamentos em microgravidade, em uma missão que pode ajudar a desenvolver tratamentos mais eficazes para doenças como câncer, diabetes e obesidade. Enquanto isso, a China está construindo uma gigantesca usina solar com quase 16 mil espelhos e uma torre de 210 metros, capaz de armazenar energia usando sal fundido. E os robôs também estão avançando. A Meta quer colocá-los dentro das nossas casas para ajudar nas tarefas domésticas, enquanto a chinesa Unitree mira um IPO de 900 milhões de SCARs e começa a levar seus humanoides para aplicações no mundo real. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. A China está construindo uma usina solar em uma das regiões mais extremas do planeta, com quase 16 mil espelhos concentrando a luz do Sol em uma torre de 210 metros. E o mais impressionante é que essa energia poderá continuar sendo produzida mesmo depois que o Sol deixar de iluminar os espelhos. O projeto está localizado no condado de Amdo, na região de Nagk, no Tibete, e já concluiu a instalação de 15.927 helióstatos, em uma área de aproximadamente 800 mil metros quadrados. Esses espelhos acompanham o movimento do Sol e direcionam a luz para um receptor instalado no topo da torre central. A previsão é que a usina seja conectada à rede elétrica em outubro de 2026. O diferencial está no sistema de armazenamento por sal fundido. A luz solar é concentrada para produzir calor, e esse calor é armazenado pelo sal, podendo posteriormente ser utilizado para gerar eletricidade. Isso permite que a instalação continue produzindo energia, mesmo durante períodos sem luz solar direta. A região também recebe mais de 2.800 horas de sol por ano, oferecendo uma condição favorável para esse tipo de tecnologia. Mas construir uma estrutura desse tamanho nesse local não é simples. A usina está em uma região de altitude extremamente elevada, com frio intenso, ventos fortes e uma rede elétrica considerada precária. Por isso, os engenheiros precisaram adaptar os métodos de construção e desenvolver técnicas específicas para manter os equipamentos funcionando nessas condições. Quando estiver em operação, a usina deverá produzir aproximadamente 255 milhões de kWh de eletricidade por ano. Segundo as estimativas do projeto, isso poderá economizar cerca de 60 mil toneladas de carvão convencional e reduzir as emissões de dióxido de carbono em aproximadamente 165 mil toneladas por ano. O projeto também envolve treinamento especializado para agricultores e pastores locais, com uma estimativa de aumento de renda de 118 milhões de yuans para os moradores da região. A China está levando uma tecnologia solar de grande escala para um ambiente onde frio extremo, ventos fortes e altitude elevada tornam qualquer obra muito mais difícil. E se esse modelo conseguir operar de forma estável nessas condições, uma pergunta fica: quantos outros lugares extremos do planeta poderão receber usinas desse tipo? Uma nova bateria pode atacar justamente o maior problema das aeronaves elétricas: peso e autonomia. Duas empresas americanas acabam de fechar um acordo para desenvolver uma tecnologia que pode levar uma aeronave pessoal elétrica mais longe e com mais eficiência. A SSI vai desenvolver baterias de lítio metálico para a aeronave H-1X, da Dorone Aerospace. O projeto será realizado em várias etapas durante 2026 e 2027, com testes em solo e em voo previstos para começar em 2027. A tecnologia promete uma densidade energética próxima de 400 watts-hora por quilograma. Para uma aeronave que precisa levantar voo verticalmente, cada quilo importa.
porque uma bateria mais leve pode melhorar a relação entre potência, peso e autonomia. A H1X foi projetada para transportar 2 pessoas, alcançar 100 milhas de distância e atingir 120 milhas por hora. A aeronave pesa 1.850 libras e foi projetada para recarregar em aproximadamente 25 minutos. Mas o desafio não é apenas conseguir mais energia. Essas aeronaves exigem correntes muito altas durante a decolagem, controle térmico preciso e baterias extremamente seguras. Por isso, as células passaram por testes envolvendo perfuração com prego, sobrecarga e curto-circuito externo, além de receberem tecnologia para monitorar a saúde da bateria. Se essa tecnologia conseguir superar esses desafios nos testes de voo, a bateria pode ser uma das peças fundamentais para tornar a mobilidade aérea pessoal mais viável. E quanto tempo ainda pode faltar para uma aeronave elétrica dessas deixar de ser apenas uma promessa e começar a fazer parte do transporte cotidiano? A próxima grande vantagem militar pode não estar em um míssil mais rápido ou em um caça mais poderoso, mas em algo aparentemente menos impressionante: a velocidade com que diferentes máquinas conseguem compartilhar informações. A Lockheed Martin está desenvolvendo uma rede capaz de conectar satélites, caças, navios, radares e sistemas de defesa para detectar ameaças e acelerar decisões em momentos em que poucos minutos podem fazer toda a diferença. A proposta é criar uma chamada rede de sensor para atirador, formada por diferentes plataformas funcionando como nós de uma enorme cadeia. Entre os elementos mais importantes estariam satélites de infravermelho persistente, capazes de monitorar grandes áreas continuamente em busca de sinais associados à atividade de motores de mísseis. Esses satélites poderiam fornecer alertas antecipados, enquanto outros sensores, incluindo radares, navios e caças F-35, acrescentariam informações de diferentes ângulos para ajudar a determinar a localização, a trajetória e o possível alvo de uma ameaça. No centro dessa estrutura estaria o comando e controle, gerenciamento de batalha e comunicações, funcionando como uma espécie de sistema nervoso da rede. Ele combinaria, analisaria e distribuiria os dados para os pontos necessários. Em uma situação de lançamento de míssil, a ideia seria ajudar os operadores a descobrir o que foi lançado, de onde veio e para onde provavelmente está indo, além de indicar qual sistema de defesa estaria melhor posicionado para responder. E é justamente aí que a velocidade se torna decisiva. Contra mísseis balísticos, o tempo já é extremamente limitado. Com a evolução dos mísseis hipersônicos, os comandantes podem ter apenas alguns minutos para tomar uma decisão. Se cada sistema permanecer isolado, informações precisam ser transferidas manualmente entre redes diferentes, aumentando o atraso e até criando rastreamentos contraditórios. A proposta da Lockheed Martin é automatizar grande parte desse processo para que diferentes sistemas recebam as mesmas informações mais rapidamente. A arquitetura poderia integrar diferentes meios de defesa, desde o sistema de defesa de área de alta altitude terminal, utilizado contra mísseis balísticos de curto e médio alcance, até o interceptor de próxima geração, que está em desenvolvimento para ameaças como mísseis balísticos intercontinentais. Mas existe um problema enorme. Conectar tudo isso não significa simplesmente fazer máquinas conversarem. Sistemas de diferentes forças militares, países e gerações precisam trocar informações de maneira rápida, precisa e segura. Equipamentos antigos precisam trabalhar com tecnologias modernas, enquanto interferências de guerra eletrônica, bloqueios de comunicação e diferentes requisitos de segurança podem complicar toda a operação. A proposta, portanto, muda o foco da guerra. Em vez de depender apenas de quem possui a arma mais poderosa, a vantagem pode estar em quem consegue enxergar primeiro, compreender mais rápido e reagir antes. Se essa integração realmente funcionar, quanto tempo ainda teremos entre detectar uma ameaça e descobrir que ela já está sendo acompanhada por toda uma rede de máquinas? A Unitree quer levantar aproximadamente 900 milhões de dólares em sua entrada na Bolsa de Valores de Xangai. O objetivo é claro:
colocar ainda mais dinheiro no desenvolvimento de robôs humanoides e quadrúpedes e aumentar a produção. A empresa vai oferecer pouco mais de 40 milhões de novas ações, representando 10% de seu capital após a oferta. A procura surpreendeu. As subscrições institucionais chegaram a mais de 71 bilhões de ações, cerca de 2.760 vezes o tamanho inicial da oferta. A Unitree pretende usar os recursos principalmente em pesquisa e desenvolvimento de modelos inteligentes, desenvolvimento das estruturas dos robôs, criação de novos produtos e construção de uma base de fabricação inteligente. A maior parte do investimento será direcionada à pesquisa de novos modelos. E a empresa já está crescendo rapidamente. Entre 2023 e 2025, vendeu mais de 33 mil robôs quadrúpedes e mais de 5.600 humanoides. Em 2025, sua receita passou de 1 bilhão e 700 milhões de yuans, com os humanoides se tornando seu maior negócio. Mas existe um problema. A expansão acontece em meio às tensões entre China e Estados Unidos. O mercado americano representou 13,3% da receita da Unitree no ano passado, mas tarifas, controles de exportação e possíveis restrições podem dificultar a venda de futuros modelos no país. A Unitree agora tem capital, demanda e uma estratégia para aumentar sua produção de robôs. Se essa expansão continuar, a presença dessas máquinas no mercado pode crescer muito rapidamente. E quantos empregos poderão ser afetados quando robôs humanoides começarem a ser produzidos em escala? A produção de medicamentos pode estar prestes a ganhar uma nova etapa: sair da Terra. A SpaceX planeja lançar, em 2028, uma espaçonave com até 32 laboratórios farmacêuticos, usando a microgravidade para estudar compostos e acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. A missão será realizada pela SpaceMD, subsidiária integral da Headwire, em parceria com a SpaceX, a bordo da nova espaçonave Starfall. A proposta é transformar a microgravidade em um laboratório dedicado à pesquisa farmacêutica, permitindo que empresas farmacêuticas, empresas de biotecnologia e pesquisadores acadêmicos realizem experimentos em condições que não existem na superfície terrestre. Os compostos serão expostos a um ambiente de microgravidade controlado durante períodos determinados e depois retornarão à Terra para análise. O motivo está no comportamento de materiais biológicos e compostos químicos nesse ambiente. A microgravidade pode permitir que determinados compostos formem cristais maiores e mais uniformes do que aqueles produzidos normalmente sob a gravidade terrestre. Essas estruturas podem ajudar os cientistas a compreender melhor as moléculas, aperfeiçoar formulações e, potencialmente, desenvolver terapias mais eficazes. A SpaceMD já utiliza essa abordagem há alguns anos. Desde novembro de 2023, 54 sistemas de laboratório da empresa foram enviados para a Estação Espacial Internacional e outros 12 estavam sendo preparados para lançamentos programados. Ao todo, os laboratórios orbitais da empresa já foram utilizados para cristalizar 45 compostos diferentes, incluindo insulina e moléculas relacionadas a tratamentos contra câncer, doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Agora, a missão Starfall pretende aumentar drasticamente essa escala. Com até 32 laboratórios em uma única espaçonave, diferentes pesquisas poderão ser realizadas durante o mesmo voo, com configurações e períodos de experimento variados. A iniciativa também representa um movimento para transformar pesquisas farmacêuticas em microgravidade de uma oportunidade ocasional em um serviço comercial mais frequente, permitindo maior controle sobre cronogramas, condições experimentais e retorno dos materiais para a Terra. A ideia é usar um ambiente que não existe na Terra para acelerar pesquisas que podem resultar em novos medicamentos e tratamentos. E se os laboratórios espaciais se tornarem cada vez mais importantes para a indústria farmacêutica, quanto tempo levará para a produção de medicamentos começar a depender também do espaço?
Programar um robô para cada tarefa pode estar ficando para trás. Agora, uma nova tecnologia permite ensinar máquinas complexas usando vídeos e uma quantidade muito menor de treinamento. A empresa suíça Mimic Robotics apresentou o Flux Mimic, desenvolvido em parceria com a Black Forest Labs. O sistema combina um modelo de vídeo com um decodificador de ações para transformar o que o robô observa em movimentos físicos, permitindo aprender tarefas industriais de alta precisão. Segundo a empresa, determinadas tarefas podem ser ensinadas com apenas 30 minutos de demonstração, enquanto métodos convencionais podem exigir 30 horas ou mais. A expectativa é reduzir processos de implantação que podem levar meses para apenas algumas semanas. A tecnologia utiliza um modelo generativo de vídeo que já aprendeu padrões de movimento, comportamento de objetos e interações físicas. Depois, esse conhecimento é adaptado para controlar o robô, reduzindo a quantidade de dados específicos necessários para cada tarefa. A Mimic Robotics já está testando o sistema com a Audi em fábricas reais, incluindo tarefas com materiais flexíveis e manipulação delicada. Se essa abordagem funcionar em larga escala, robôs poderão aprender novas funções com muito menos programação e treinamento específico. A questão é que, quando ensinar um robô fica muito mais rápido, a automação também pode chegar a tarefas que antes dependiam diretamente de trabalhadores. Quantas funções dentro das fábricas ainda precisarão de programação humana? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.